Boa tarde, turminha do segundo ano. Então, hoje, dia 20 de agosto de 2020, quinta-feira, teremos nossa aula de geografia, tá certo, meus amores? Então, logo mais, seguirá a nossa explicação de hoje. Um beijo e até mais. Meus amores, vamos para a nossa atividade de geografia. Hoje nós vamos estudar a partir da página 152, que vai falar sobre a transformação da paisagem, certo? Aqui na página 152 fala o seguinte: as paisagens estão em constante transformação. A própria natureza se modifica com o passar do tempo. Contudo, muitas alterações da paisagem são feitas pelos seres humanos. As ruas, por exemplo, estão sempre sendo modificadas. Observe as fotografias a seguir. Elas representam o mesmo local em épocas diferentes. Aí vamos observar aqui, ó. Essas duas fotografias foram retiradas no Rio Pinheiros, em São Paulo. Só que a primeira foi em 1957 e a segunda em 2017. Vocês podem observar o tanto de transformações que essa paisagem sofreu, né? Ó, até o rio, a estrutura do rio foi modificada, se vocês puderem observar. Ao redor, as construções, a vegetação também, né? Teve uma modificação. Então, quem fez essa modificação? O ser humano, né? Que nós, né, seres humanos, somos quem praticamos essas transformações, né? Aqui na página 153 fala o seguinte: essas alterações da paisagem normalmente são feitas para atender às necessidades e aos interesses das pessoas. Quando essas modificações acontecem, muitos elementos naturais são parcialmente alterados ou até mesmo destruídos. As modificações que ocorrem na paisagem natural devem ser feitas com cuidado. É preciso sempre causar o menor dano ambiental possível, buscando o equilíbrio e a conservação ambiental das paisagens e o bem-estar da população. Observe as fotografias a seguir. Vamos observar aqui as fotografias. Na primeira fala o seguinte: as árvores são derrubadas a fim de formar áreas de pastagem para a criação do gado, transformando a paisagem. Mas a gente vê, né, que teve uma preservação aqui da natureza, né? Teve a derrubada, mas a gente consegue ver muita vegetação. Já aqui, na segunda, não teve tanta preservação, ó. O terreno é intensamente modificado por máquinas para receber uma construção, transformando a paisagem. Certo, meus amores? Então, essa é o conteúdo de hoje sobre a transformação da paisagem. Agora vamos para a nossa atividade na página 154. Na página 154, a primeira questão fala: assinale V para o que for verdadeiro e F para o que for falso quanto às alterações na paisagem. Você vai ler e responder corretamente. Segunda, observe as imagens do mesmo local em períodos diferentes e identifique o que foi alterado e o que se manteve ao longo dos anos. Você vai colocar a resposta no caderno, tá certo? Lembrando, coloca lá no caderno. Geografia, resposta da página 154, questão 2. Aí você escreve, tá bom? Terceira questão. Desembaralhe as letras abaixo e descubra a palavra que deve nortear as ações dos seres humanos em relação à modificação do meio ambiente, tá certo? E vamos também hoje brincar de geógrafo, certo? Brincando de geógrafo. Existem pessoas que trabalham para preservar ou recuperar paisagens naturais, paisagens modificadas, ou mesmo aquelas totalmente destruídas pela ação das pessoas. Geógrafos, biólogos, engenheiros florestais, entre outros profissionais, estudam e trabalham para entender como a natureza se comporta a fim de preservá-la para as gerações futuras, certo? Esse é um conhecimento novo, né? E vocês irão fazer aqui a primeira questão seguinte: encontre no diagrama a seguir 3 elementos naturais e 3 elementos culturais de uma paisagem.
Ao procurar esses 3 elementos, você já está brincando de ser geógrafo, porque o geógrafo, ele está sempre procurando por esses elementos que compõem a paisagem ao nosso redor, seja ele natural ou seja ele cultural. Então, vamos lá. Boa tarde e até mais, meus amores.